Saber exatamente isso, Alexandre. Há bolsonarismo sem Bolsonaro na presidência da República? Olha, esse é um assunto riquíssimo, mas eu queria voltar um pouquinho no tempo antes, quando, em 2009, o Lula disse que, eu vou citar para não ser injusto, ele dizia sobre os candidatos de 2010, que estavam disputando a sua sucessão, a eleição que foi vencida por Dilma Rousseff. Ele disse o seguinte: não vejo nada de direita nesses candidatos, vejo colegas de esquerda, de centro-esquerda e progressistas. Isso é um avanço extraordinário para o Brasil, não é não? Isso é uma visão totalitária e muita gente resiste em entender o papel dessa visão totalitária na criação do bolsonarismo. Depois, num comício em 2010 ainda, nessa eleição, de novo, vou citar, tá? Lula disse o seguinte, um comício em Joinville, ele disse o seguinte: nós precisamos extirpar o DEM da política brasileira. Então, assim, quando você tenta sufocar o outro lado, ele vai reagir. Quando ele se sente num perigo existencial, ele vai reagir de uma maneira muitas vezes violenta. Então, você tem uma direita que hoje está praticamente sem voz, uma direita liberal, que o Molica falou que ela estava subrepresentada, na minha visão continua subrepresentada. Né? Você citou, por exemplo, o Partido Novo sequer atingiu a cláusula de barreira. Ele que ainda tentou em algum tempo fazer alguma oposição liberal ao bolsonarismo, depois que se rendeu ao bolsonarismo, está quase desaparecendo da política, diminuiu a sua votação de uma maneira estrondosa e está virando ali um puxadinho cada vez menos relevante do bolsonarismo. Então, você tem que levar muito em consideração o seguinte: existe sim um espaço para a direita, mas mais do que isso, a gente tem que se acostumar na democracia com ter espaço para a oposição, seja qual for. Se você é de esquerda, aceitar que haja uma oposição de direita; se você é de direita, aceitar que haja uma oposição de esquerda. Que não há essa luta entre o bem e o mal, e nenhum dos lados representa ou bem ou mal. São visões de mundo diferentes. Você pode ter uma visão onde você acha que o papel do Estado é apenas ser um guarda noturno, aquele que fica fora da sociedade, apenas controlando o judiciário, a polícia, ajudando na ordem pública, mas que quem faz o crescimento econômico, quem joga o jogo são os jogadores e não o juiz, né? Que quanto mais o juiz se mete, pior, que seria o Estado, né? É uma visão de mundo que se alinha com a minha, por exemplo, né? Que me considero um conservador, um liberal, enfim. Agora, você tem também uma visão que eu tenho que respeitar, de gente que acha que o Estado tem um papel mais, tecnicamente chama de positivo, né? No sentido de mais intervencionista, que as chamadas distorções do capitalismo, que é uma ideia que vem do marxismo original, vem do Marx, enfim, de que se você deixa o capitalismo solto, ele vai gerar desigualdades ou má desigualdades, enfim, ele vai gerar uma série de problemas que o Estado tem que ativamente corrigir. Não é o que eu acho, que eu considero, acho que isso gera muito mais problema do que os teóricos reconhecem, mas eu tenho que reconhecer validade na existência de pessoas com essa ideia. Eu não posso me opor a que eles, no mercado livre de ideias, se posicionem, deem as suas ideias e tentem, da melhor forma possível, conquistar adeptos. E se, numa eleição, o lado de lá consegue mais votos do que, vamos dizer, o meu lado, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que argumentar melhor, eu tenho que estudar mais, eu tenho que trazer soluções melhores aos olhos do eleitor e não advogar por extirpar o outro lado, por destruir o outro lado, né? Então, a gente aprende, por exemplo, página 1 de teoria política, a diferença entre adversário e inimigo. O adversário é aquele que pensa diferente, mas admite que você exista. O inimigo é aquele que quer que você não exista, que quer te destruir. Então, eu preciso tomar muito cuidado em momentos, por exemplo, de polarização, de nervos à flor da pele, no momento onde as tensões estão muito acirradas, se imaginar que vale tudo no combate de um lado ao outro lado. Eu quero lembrar, por exemplo, que o nome oficial do Muro de Berlim era um apelido. O nome oficial era Muro de Proteção Antifascista. Então, em nome do antifascismo, você pode criar uma Alemanha Oriental, que foi uma das maiores aberrações da história da humanidade, né? Um serviço secreto, a Stasi, fazendo todos os crimes que fazia.
e uma coisa absolutamente horrorosa. Então, assim, você deve combater o fascismo? Sim, claro, mas não a página 1, a primeira coisa que você deve fazer é não copiar os métodos do fascismo. Você, para ser um antifascista, você deveria não ser fascista nos seus métodos e dar o exemplo de como combater, ou anticomunista, né? O raciocínio é o mesmo, é só trocar a palavra, porque em nome do combate ao comunismo não vale tudo, em nome do combate ao fascismo não vale tudo. Essa deveria ser a ideia da democracia, onde você, no mercado livre de ideias, você defende a sua visão do papel do Estado, do papel das leis, do Estado democrático de direito, se no sistema republicano, como deve ser a independência dos poderes, que é algo que a gente acabou de discutir, né? Quer dizer, qual é a independência do judiciário, do legislativo em função do executivo, isso tudo está dentro do campo da política, é válido. Uma certa alternância de poder, muitas vezes é até saudável para renovar e melhorar as ideias do lado que fica de fora do poder. E isso é do jogo. Vamos defender, antes de tudo, a democracia, o Estado de Direito. Vamos defender, antes de tudo, o direito de quem pensa diferente falar. Porque ser tolerante com quem pensa igual a você é mole. O difícil é você ser tolerante com quem pensa diferente.